Alô, meus amigos do APP, Rádio Futebol, o APP do Brasil, um grande abraço. Está começando o Boletim da Bola, edição desta quarta-feira. Hoje tem futebol, hein? Hoje tem Atlético Mineiro contra o Palmeiras pela Libertadores. Você sabe que o nosso Boletim da Bola é um presente da RDP Petróleo, a marca da confiança. Você sabe que a abertura do programa a gente mostra sempre aqui a RDP. Em nome também da Nil Móveis Planejados no Iguatemi e também no Campolim. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Nós estamos com o aplicativo em todas as plataformas. Em nome também dos vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Banco BV, os melhores feirões e seminovos pelo Brasil ficam por conta do Banco BV. Splash by IG, a maior loja de piscinas da Splash fica em Sorocaba. Splash by IG. E em nome também da 4Play. A 4Play é uma arena de futebol society, areia. Ah, como é gostoso jogar lá. Está no ar o nosso Boletim da Bola, edição de quarta-feira, né? Sempre na abertura a gente faz um giro pelo Brasil para saber o que andam falando por aí. O que você gosta de ouvir? Pois é, sou eu. Vitor Pereira admite situação difícil no Corinthians na Libertadores. Diz ele, abre aspas, choque de realidade. O treinador disse que o segundo gol do Flamengo foi uma pancada forte. Nahuel Bustos chega ao Brasil para assinar com São Paulo. O atacante argentino pertence ao Grupo Cid e será emprestado ao São Paulo por 1 ano. Santos recua em negócios com Cristaldo após novas exigências do time Huracan. Argentinos queriam que o fundo antecipasse valores na garantia oferecidas ao Peixe. Palmeiras faz o seu último treino antes da viagem para Minas. Pega o Atlético hoje. É pelas quartas e final da Libertadores da temporada 22. Fred diz que o Fluminense quer reunião na semana que vem para definir o seu futuro. Será que o ex-atacante quer trabalhar nos bastidores? Surto de virose no Botafogo atinge 10 jogadores. 2 estão hospitalizados. Esse sintoma começou no último sábado, depois do jogo contra o Corinthians. Atlético e Palmeiras. Sob jejum de gols, Hulk busca artilharia isolada do Galo na Libertadores. O ídolo está empatado com o Jô no topo dos maiores goleadores. Marlon pede para sair do Atlético do Paraná, mas o Petralha diz que ele tem que continuar. O meia de 34 anos segue sem espaço no time do Felipão. Curitiba, Herman Pérez é regularizado e pode estrear contra o Santos. Egídio tá fora. O Coxa pega na segunda o Santos. O jogo vai ser no Couto Pereira. Esses são alguns dos destaques que a gente traz aqui na abertura do nosso Boletim da Bola, que tem os nossos convidados, Reinaldo Costa, Arthur Bernardes e Gilberto Costa. E claro, na abertura do programa tem a opinião dele, nosso pentacampeão paranaense. Pois é, tá chegando aqui nosso querido Capitão Hidalgo para falar na abertura, trazer seu comentário, né? Deixa eu trazer o Hidalgo aqui para aparecer na tela com a gente aqui, para quem tá vendo pelo YouTube. Tudo bem, Hidalgo? Direto de Curitiba. Tudo bem, Jarbas? É sempre um prazer estar aí ao seu lado, como o Arthur, como o Reinaldo, como o Gilberto. Caracterizam essa qualidade de programa que é levada aí para todo o país, sempre, como diria aquele locutor, na busca da emoção, né? Mas olha, essa daí o Reinaldo sabe. Isso é boa. A busca da emoção. Mas olha, claro, eu não vou deixar de falar o que eu vi ontem envolvendo a partida do Corinthians contra a equipe do Flamengo, estádio lotado, lindo, lindo, maravilhoso.
com as duas maiores torcidas representativas em torno desses dois grandes clubes do futebol brasileiro. Existe uma frase, e não sei de quem é esta frase, que diz assim: quando há força não há resistência. Do jogo de ontem eu vou para outro caminho, eu vou dizer: quando há técnica não há força, não há resistência, porque a técnica ela desmonta qualquer que seja entusiasmo, uma aplicação de um time, que isso uma vez ou outra dá certo, não, de 100 uma dá certo, mas quando há um time superior e jogando bem como jogou o Flamengo, impossível Corinthians. Eu aqui não quero chegar de outra maneira para querer valorizar o Flamengo e desvalorizar o Corinthians. Prefiro valorizar o Flamengo, o melhor momento do Flamengo, a técnica do Flamengo, a maneira de jogar e os jogadores que o Flamengo tem. Olha, ontem, atentamente, ao lado do Jarbas, do Cláudio Rodrigues, do Lucas Costa e também o Walter, eu fiquei atentamente, mas fiquei assim olhando como se estivesse no gramado, vendo o Arrascaeta jogar e o Everton Ribeiro jogar. É uma técnica totalmente diferente do que se joga futebol hoje. Um com mais rapidez, o Arrascaeta, o envolvente, e o outro com a técnica que tem, o baixinho, o Everton. Ele brinca como se estivesse jogando futebol de salão. Impressionante. Não quero aqui desqualificar o elenco do Corinthians, mas ontem não dava para ganhar da maneira como o Flamengo jogou. Os seus laterais, Rosinei, como está jogando o Rosinei na direita. O próprio Felipe Luiz ontem esperava quem? O Mosquito no primeiro tempo em cima dele. Mosquito é rápido. Não, ele pareceu do lado esquerdo. Aí vem o cara com a perna esquerda, vem o Adson pro lado direito, fica o Yuri, que até agora não sabe se ele está jogando ou não no Corinthians. Ele não joga, ele não pega na bola. Quando sai Mike, um bom jogador, excelente jogador do Corinthians, acabou de desmanchar. Por quê? Ninguém segura um Everton e Arrascaeta com a qualidade. O Cantilho é muito lento, toca bem a bola, mas e aí? Muito lento. Então, o Gabigol de um lado, o Pedro esperando a bola do outro, descida de laterais, e quando veio o segundo gol, acabou o jogo naquele gol, belíssimo gol, aliás, belíssimo gol do Gabigol, tirando do goleiro. Olha a envergadura do goleiro Cássio fazer um gol da forma como ele fez, jogando a bola no canto. E aí foi a decorrência do jogo, o Flamengo sempre melhor. Portanto, eu quero valorizar o Flamengo, quero dizer que gostei demais do clássico. A própria torcida do Corinthians entendeu que o Flamengo está no melhor momento, e isso é indiscutível. E está aí o Flamengo novamente chamando a atenção pela qualidade do seu elenco, a maneira de jogar e aquilo que o Dorival deu a eles, a segurança, e dando tempo até de fazer algumas mudanças, fazendo 5 minutos para dar minutagem a outros bons jogadores que tem o Flamengo. Errou o quê? O Vitor Pereira. Não vou criticar o Vitor, ele não tem esse elenco que tem a equipe do Flamengo. Acho que ele errou sim com o Mosquito no primeiro tempo. Aliás, pediu o Mosquito no segundo tempo. Ele voltou lá e pedia 2 modificações que aconteceram. Ali com o Giuliano, né, ali na meia cancha, né, e a entrada do Guedes, que mais uma vez não apareceu pela lentidão, morosidade. Eu não sei o mundo que está jogando o Guedes. Então, meus amigos, 2-0 não espelha a grandeza e diferença de um Flamengo ontem contra a equipe do Corinthians no Neoquímica. É você, Jarvis. Muito bem, eu falei agora de manhã na minha caminhada com o corintiano, ele falou, puxa, dava para ter empatado. Quer ver? Olha o pensamento de um torcedor para outro torcedor. Reinaldo Costa, você acha que o jogo era para ser quanto, hein, Reinaldo? Um abraço para você aí, Rei. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros. Bom, pela técnica do time do Flamengo, uns 4-0 estava de bom tamanho. Não pode dizer 4-0 não, 4-1 estava de bom tamanho. Sabe o que acontece? O Flamengo está, vou dizer assim, é tão enjoado esse time do Flamengo, porque enjoa e enoja aquele toquinho que o Flamengo fica na bola. Toca ali, toca aqui, ali que está o futebol do Flamengo.
Eu imagino, e daqui a pouco o Arthur vai falar a respeito disso, como não deve ficar o adversário dentro de campo. A bola tá aqui com o Davi vira na ponta pro Rodinei, o Rodinei toca no comando, vem buscar a bola ao Arrascaeta, o Arrascaeta vira pro Everton, o Everton carrega, dá 4, 5, 6 passos com a bola no pé, drible, vira na direita, volta a bola pra zaga, vem o Maia, que melhorou muito no futebol, abre, toca, fica uns 5 minutos naquele toca, e o torcedor, às vezes não conhece muito, ele quer saber de bola dentro da rede, ele simplesmente fala, pô, por que você não chuta pra gol? Por que você não entra? Quer entrar com a bola dentro do gol? Tem essas coisas no futebol, né? Esse futebol enjoado do Flamengo, que caracteriza hoje ser um dos grandes times do futebol brasileiro e que ainda não joga aquele futebol do time do JJ, não, hein? Não joga, eu acho que ainda falta alguma coisinha. Mas no jogo de ontem, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu achei que o técnico Vitor Pereira mexeu errado. Não sei, pro segundo tempo. Eu não tiraria o menino Mosquito, eu não tiraria. Eu faria o que ele fez no começo, colocar o Mosquito lá na direita e fazer o Adson acompanhar o Mosquito por dentro, nas investidas do Mosquito, e colocar o Guedes na esquerda. Ele colocou o Guedes de centroavante. Simplesmente ele botou o Guedes e todo mundo sabe que o Guedes não gosta de jogar ali. E o envolvimento foi muito grande, muito grande. Se você for ver o gol, por exemplo, do Gabigol, o Gabigol deu bem nessa nova função dele. O Gabigol tá se mexendo, o Gabigol vem na direita, vem por dentro, passa, abre, joga, cruza, passa, volta, busca. Tinha hora que eu vi o Gabigol no campo de defesa do Flamengo combatendo, né? Não sei se é porque o Tite estava na arquibancada vendo o jogo, mas alguma coisa estava acontecendo. Agora, não dá para comparar. Não tem nada vencido. O Flamengo ainda está 2-0, eu já vi cobra comer botão de camisa. É terrível, tem que esperar para ver o que pode acontecer. 2-0, não tem aquela que o cara fala 2-0 é um placar terrível, o time faz 2-1 perigoso e tal, pô, 2-0, o Dura está perdendo 2-0, é terrível para quem está perdendo, para quem está ganhando não. Mas foi um bom jogo e o Arrascaeta é craque, né? Fazer o quê? Era de Não é verdade. todo mundo que tem uma Arrascaeta no time, não. Não é todo mundo que tem uma Arrascaeta no time, não. E o Flamengo começou a melhorar muito com a contratação do goleiro, do Santos. O Santos é uma segurança, meu. O Santos é uma segurança. Verdade. O goleiro do Santos é uma segurança para o Flamengo. O placar foi de bom tamanho, tá de bom tamanho. Verdade. Eu vi agora há pouco, meu cara Arthur Bernardes, a declaração do Vitor Pereira. Tá falando aqui que se perdeu no jogo, né? Leva 2-0, aí um olha pra cara do outro, Arthur, e fala, e agora, José? Não, Arthur, como é que fica a situação do treinador? 2-0, jogando na casa dos caras. É complicada a recuperação, né, Arthur? Grande abraço aí pra você no Rio de Janeiro. Um abraço, Jarbas, capitão, Giba e Rei. Um abraço a todos os nossos internautas. Parabéns pela audiência de ontem, né? Arrebentando como sempre. Foi loucura ontem. Colocando os pingos nos is, vamos dizer lá, como parece lá. Então, a gente... Olha, eu vejo que ontem o Flamengo deu um anestésico cerebral no Corinthians, que assistiu de dentro do jogo, dentro do campo, numa localização privilegiada de ver um espetáculo de futebol. Foi só isso que aconteceu. Não havia reação. Em alguns momentos tentou, no início da partida, teve alguns momentos assim que brilhou um pouco, mas como o capitão e o Rei já colocaram com tanta propriedade, né, o que aconteceu, o que eu posso dizer, assim como o Giba também tem a sua opinião, é que é inegável a qualidade e é inegável aquilo que eu e algumas pessoas citaram assim que o Dorival chegou. Eu coloquei lá no Facebook o seguinte: o Dorival está tendo uma belíssima de uma oportunidade de voltar ao topo do futebol brasileiro. Uma belíssima de uma oportunidade, porque o desafio é ótimo, ele não tem nada a perder, o grupo é ótimo, é uma questão só de posicionar os caras e saber gerir a cabeça dos caras. Trazer a confiança e cada um no seu lugar. E aí eu vi muitas vezes o Everton fora. Isso aí, provando. O Arrascaeta não precisa nem falar. O Rodinei
ele deu o passe para o Gabigol, achou aquela bola ali, o Gabigol com muita habilidade e qualidade, tirou, porque o goleiro ficou sem um ângulo, né, para enxergar bem a batida. Quando ele viu, ele já estava passando. Então, na verdade é que a vitória foi maiúscula. E você citou, o Reinaldo citou o Santos, e eu ratifico. O Santos é um goleiro que traz muita tranquilidade. Ele recebeu um chute assim, bem de perto, bem forte, ele nem soltou a bola. Ele não rebate a bola. Ele não dá rebote. Ele não dá rebote para o atacante chegar e finalizar. Ele sempre ou ele joga lá para fora, ou ele segura. Então eu conheço bem o atleta, trabalhei com ele, assim como o Léo Pereira, que melhorou muito. O Léo Pereira, quando chegou no Flamengo, eu acho que ele sentiu a envergadura de comparar os dois clubes, em termos assim, de popularidade, né, vamos dizer assim. E aí o peso é muito maior. E ele, acho que sentiu um pouco a adaptação. Hoje não. Hoje eu bato palma para ele. Está muito bem. E o Flamengo é um conjunto de situações que se agregam, e com as contratações que estão chegando, ainda estão trazendo o Oscar, parece que vão finalizar essa semana, vai potencializar muito a equipe para que ela possa realmente assustar o adversário no momento de fazer uma pré-eleição. O que fazer contra ele é ficar com a bola o maior tempo possível. E se você jogar Flamengo e Fluminense hoje, o Fluminense é uma equipe que pode incomodar um pouco mais do que os outros. Eu digo em termos de posse de bola. É uma maneira que você tem de atrapalhar um pouco o Flamengo. Essa é uma maneira. Agora, fora isso, está cada dia mais melhorando, se tornando um bom candidato para disputar finais aí desses campeonatos que nós estamos disputando aí. Verdade. Deixa eu ver do nosso Gilberto Costa, enquanto o Reinaldo refaz a ligação, porque está dando um pouquinho de eco aqui, Reinaldo. Olha lá, voltou minha voz. Por favor, aí, para a gente refazer esse contato. Gilberto Costa, o Giba também viu o jogo ontem, tudo bem, Gilberto? Um abraço para você, direto de Santos. Opa, e o dia tá bonito aqui ensolarado, hein? Opa, imagina. Uma boa quarta-feira a todos. Ontem eu vi um jogo gostoso de te ver, e eu falo uma coisa para você. Eu vi um Flamengo das antigas e um Corinthians moderníssimos. E eu vou falar mais. Quando tocou o meu telefone em casa e eu abaixei o som da televisão e fiquei o ouvido escutando o cara falar no telefone e os olhos no jogo, eu vi um Flamengo, cara, que parecia que tinha, porque eu não estava escutando ninguém falando, parecia que eu estava vendo Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade, Adílio, Zico, olha que Tita, Nunes e Lico, sem falar. Então hoje você vê o Edenilson pela lateral direita, marcando, indo ao meio de campo, segurando a bola, indo ao ataque, cruzando, e ele já vem jogando várias vezes assim. Então, se é merecimento, nós não temos um lateral igual na seleção ele. E o Luiz lá pela esquerda voltou a jogar bem. E o que mais me dói, capitão, quando você fala, e eu ia falar, e você teve com propriedade e falou muito bem, sobre o Arrascaeta, me dá dor no coração saber que ele não é brasileiro e não pode ir numa seleção brasileira. E você vê um Gabigol, o Pedro não foi muito bem ontem, ele teve duas chances de definir com a perna esquerda, ele demorou um pouco, o Beck se recuperou até que o árbitro entendeu que já tinha terminado o jogo e não deu o escanteio no finalzinho do jogo. Ele poderia ter definido, chutado. E para os moderníssimos comentaristas de hoje, se ele quiser saber o que eu estou falando, o que nós estamos falando aqui, depois ele entra em contato e a gente explica para ele. Um volante, um meia armador, um ponta de lança, um meia direita, é que o Arrascaeta é que o Gabigol ontem virou, é que o Everton Ribeiro ontem virou. Você vê jogador coletivamente se defendendo, quase que perfeito, individualmente atacando, jogador partido para cima, fazendo a jogada, tirando o seu marcador para vir outro marcador de outro jogador para cima dele e aquele jogador ficar perfeito. Então nós vimos um Flamengo da antiga e um Corinthians moderníssimo.
ninguém driblando, você vê jogadores fora de posições e você vê um Flamengo jogando o fino da bola. Os espaços, né, que foram criados através da movimentação do campo. O Arrascaeta, ele encostava na zaga e ele vinha correndo em direção à bola e pegava a bola sozinho para girar e ir para o ataque. Perfeito o jogo. Agora, o Corinthians está vivo, mas não está vivendo, porque vai ser difícil reverter isso aí no Maracanã. Com certeza. Deixa eu começar de novo com o Capitão Hidalgo. Estava lendo a notícia aqui que o SBT perdeu para a audiência do Pantanal. E aí o crescimento do aplicativo foi tanto porque tinha cara vendo a novela com a esposa na sala e com o foninho do ouvido acompanhando a transmissão. O que é internet? Que força que a gente faz, né, Capitão Hidalgo? Que coisa impressionante, cara. Eu te parabenizo. É uma grande verdade. É uma grande verdade. A Globo, ela se sustentou sempre não vou tirar essa questão da exclusividade. De repente a exclusividade atrapalha. Você sozinho numa cidade transmitindo, todo mundo vai te ouvir, né? Todo mundo vai te ouvir. Mas se você coloca uma segunda emissora na cidade, a audiência da primeira já não é 100, é 60. A segunda é 40, porque é novidade. Se aparecer uma terceira, vai diluir a segunda, aumenta um pouquinho, mas sobe a primeira. É assim que funciona a questão de audiência. Eu digo para vocês, eu trabalhei 3 anos no grupo do Ratinho, aqui tinha um programa chamado Show de Bola. Fazia eu, o Dionísio, que você lembra muito bem, o lateral esquerdo, e fazia o Paulo Rink, que também chegou... Paulo Rink chegou até a ser centroavante na seleção da Alemanha, o Paulo. Nós fazíamos um programa de 3 e tinha um apresentador, né? E eu dizia, quando saía, e falava muito com o Dionísio, que vinha em casa, que Deus o tenha, perdemos o cara maravilhoso, um colorede fantástico, né? Aprendi muito, ele falava muito negócio de racismo, em algumas coisas eu dava razão a ele e tudo, mas isso é uma outra coisa. Eu só falava para ele, Dionga, que a gente chamava de Dionga, deixa de lado. A SBT não tem produto esportivo, a não ser o que nós estamos fazendo aqui no Show de Bola. Vim pelo pedido do Ratinho, que é amigo nosso, ele, o governador, que é filho. Nós somos amigos aqui. Eu fui atender porque quando nós estávamos no CNT, com aquele programa que vocês devem ter acompanhado uma vez ou outra, que foi a Mesa Redonda, foi o grande programa aqui da cidade, chamada Mesa Redonda, ficou uns 15 anos no ar, né, com os principais elementos da imprensa local. A audiência era fantástica e não tinha futebol, porque não tinha bala para ficar comprando direitos, mas tinha um programa localizado com os grandes profissionais daquela época. Não quero tirar o brilho do Theo José, ontem estava o Mauro também, eu dei uma coringada para saber, porque eu entendia que Canal 4 é a mesma coisa que a Prime entrar no futebol digital, que ninguém compra o espaço. E a verdade é essa, tem que ser dita. Nós que trabalhamos nisso, nós temos que saber onde nós estamos. Verdade. Sempre foi assim, correndo atrás de um espaço aí, como é que é? Vamos lá ou não vamos? Isso na escala. Na escala sabia-se que quem tinha que ir, isso eu estou falando como modo de rádio, escala, como vamos fazer aqui, ali e acolá. Então, a SBT, ela não tem imagem esportiva. O Silvio Santos sempre mostrou para todos que ele é um monstro, é o maior de todos, mas ele nunca quis ter um esporte na televisão. Quando tem, é um fracasso. Eu não vou nem dizer dos rapazes, são bons profissionais, claro, cada um faz o seu, sim, mas quando tem uma televisão aqui brigando com a outra vai levar se tiver grandes profissionais. E eles não deram sorte nas contratações dos profissionais, pelo menos tem que ter alguém para chamar a atenção. A verdade é essa. Então não tem, não vou dizer qualidade, é a questão de prestigiamento do profissional, falando até com exclusividade, não estou ferindo nada e vocês que estão no meio já sabem, E segundo, que a SBT não tem marca esportiva, isso ficou provado ontem, né? Nosso grupo com 1.004 emissoras coligadas aí por essa Virtus, que é um grupo APP Futebol Rádio ao Vivo, vê a enormidade, o absurdo de mais de 2 milhões,
todo o Brasil e veja qual é o recado de uma televisão aberta. Eu não sei se eu fiz entender, mas vocês que são profissionais, o Reinaldo pode também confirmar isso, que é o a única coisa que eu fico contente é que é muito bom que a Globo ganhe com a novela Pantanal, porque aí existe a possibilidade maior, muito maior, dela renovar os contratos da novela e ela ganhar mais dinheiro. Quem sabe ela consegue pagar o que ela deve de imposto para o governo. É grande verdade. Eu queria conversar com o nosso querido Arthur. Eu li na manchete aqui, Arthur, que, lógico, é com o Atlético do Paraná, que eu citei aqui, que tem o jogador que é o Marlos, né? Ele não tem espaço no time do Filipão, mas o presidente quer que a torcida, não é? Esse que a torcida pediu ele no sábado. Sim. Que a torcida gritava Marlos, aí o Filipão mandou ele levantar, mandou se aquecer para entrar no jogo. Aí o Filipão mudou de ideia, em razão de ter feito o gol e falou, peraí, agora acho que eu não vou usar o Marlos. E a torcida começou a ficar pensativa, no princípio de vai, foi onde eu perguntei para o Arthur ontem. Bem lembrado. Se existe um desafio entre o técnico falar, não, vamos pôr a bola para a torcida, que quem manda sou eu. Daí que saiu a minha pergunta a razão do Marlos. É verdade, eu lembrei disso, Renan, mas aí veio a terceira via, que estavam falando agora da eleição, né? Veio a terceira via, Arthur. Tá, a torcida quer o cara, o treinador não quer, mas o presidente segura. E aí, Arthur, como é que fica o treinador? Não é uma situação difícil? Nós temos que respeitar a hierarquia, né? Esse é o primeiro ponto. Né? Essa história de dizer que o treinador é o dono do clube, esquece, isso é mentira. Não, sou eu que mando. Não manda. Você obedece. Tem um poder de ação até um espaço que é permitido. Eu me lembro que teve um caso com o Oswaldo de Oliveira e o Eurico Miranda, que o Oswaldo estava indo para uma final, não sei se era de Sul-Americana, era uma competição importante. E aí aconteceu do Oswaldo, o jogo era numa quarta-feira, e num domingo, numa segunda, ele deu folga. Teve um jogo no domingo e ele deu folga na segunda. E tinha uma decisão na quarta contra o Palmeiras. Uma decisão histórica que ficou aí, virou 4-3, lembra disso, né? Sim. Então, eu fiz esse jogo. Perdão, esse jogo aí aconteceu o seguinte, eu sei, todo mundo sabe, né? Por isso que eu estou citando o nome do Oswaldo, que é meu amigo. E aí, ele colocou a programação com folga na segunda e o Eurico pegou e perguntou lá, mas quem é que fez isso aqui? Não, foi o Oswaldo. Aí ligaram pro Oswaldo e falaram, o Eurico falou que tem que ter treino. Aí ele falou, não, o treinador sou eu, quem manda sou eu. Então pode avisar ele que ele não precisa vir mais aqui não, que ele está demitido. Pum, aí ele trouxe o Santana e foi campeão. Então, veja bem, o que eu estou dizendo? Eu acho que a questão é você saber conversar. Tem que entender qual é o propósito do clube. O treinador tem que ter sabedoria para saber que há negócios envolvidos em tudo isso. Muitas coisas não aparecem para nós. Mas fica muito claro que o presidente, o Mário Petralha, ele tinha um maior amor pelo carinho, pelo Marcos Guilherme, quando eu estava aí. Eu dizia, presidente, não dá para sair com ele. Ele nunca me pediu nada. Ele falava para um Lopes, o presidente gosta dele pra caramba. Eu falei, eu sei, mas ele precisa do tempo. Aí botei um jogo para ele começar, só para mostrar o que aconteceu. O Marcinho não foi bem, não estava bem preparado. Eu falei, viu, professor, tem que esperar um pouquinho. Então, você tem que ter maleabilidade, você tem que ter sabedoria para poder administrar essa situação. Ô Arthur, você disse muito bem, viu, Jarbas, Gilberto e Capitão. Tem coisa que não aparece para nós. E é uma verdade. A gente tem mostragens no Brasil, a briga do Vanderlei Luxemburgo com o Marcelinho Carioca, que nasceu lá em Salvador, e que só depois é que a crônica ficou sabendo. Não é porque a crônica tem que saber antes, não é? Aquela vez que surgiu o papo de que o Carlos Alberto Silva teria dado um tapa no Bebeto, e o Strick teria batido no Dionísio. Bom, essas coisas todas do futebol. Paz, meus senhores. Ontem, na terça-feira, vocês lembram do Thiago Nunes? Sim. O técnico? Sim. Lembra do Thiago Nunes? Ele fez uma denúncia. Ele só não quis dar o nome. Ele não deu nome por uma questão de ética profissional. Ele fez uma revelação que quando ele dirigiu o Ceará, tinha um jogador dele. É inconcebível um negócio desse. O Thiago Nunes, técnico de futebol, surgiu aí numa emergência aí no Internacional, não me lembro, apareceu bem, foi pro Corinthians. Depois eu conto, Reinaldo. Eu tenho a história aqui, depois eu conto sobre ele. Sim, Dago. O Thiago Nunes disse que ele tinha um jogador no Ceará que não marcava forte porque não gostava de fazer falta
para não perder ponto no Cartola. Olha que coisa absurda. Cartola, olha que coisa. Cartola é aquele site de apostas da Globo, né? Da G. O site da apostas da Globo. Não, eu tinha um jogador, do Fantasy Game lá, que eu não... Ele não fazia falta, mandava ele marcar duro, chegar junto, ele não fazia falta para não perder ponto no Cartola, cara. Gente, dá pra acreditar num treco desse? Não dá. Dá pra acreditar num treco desse? Dá, Arthur? Lógico que dá. Pô, brincadeira, cara. Pô, na época da loteria esportiva, você podia até acreditar que o cara tinha um pênalti pra bater aos 46 do segundo tempo e ele tava acompanhando de cabeça o jogo. Se ele fizesse o gol, ele perderia a loteria esportiva. Ele ia chutar pra fora, ele não podia fazer o gol. Até que você tinha uns comportamentos meio esquisitos. Agora, essa do cara. Nossa, a notícia se espalhou na rede aí. Ô, Rei. Oi, Giba. Oi. Ô, Reinaldo, existe uma piada que o centroavante sai na cara do goleiro e fala pro goleiro assim: pega a bola que eu tô vendido. Aí o goleiro olha pra ele e fala assim: eu também. Ele fala o quê, Giba? Eu também tô vendido? É verdade. É verdade. Pega na bola que eu tô vendido. Tá parecendo. Pega a bola que eu tô vendido. Aí o goleiro falou: eu também. Tá parecendo uma reunião de concessionários da Volkswagen em São Paulo. Um fala pro outro assim: ó, eu tô me separando, tô botando o helicóptero no seu nome. Ele falou: peraí, não coloca que eu também tô me separando. Conta a história então, Hidalgo, do treinador aí, Hidalgo. Sabe, o Thiago veio depois da saída do Arthur. Tenho certeza, acho que é isso mesmo. Senão o Arthur poderia até ter tido a oportunidade de dirigir o time do Atlético, porque ele já estava no clube há algum tempo e fazendo serviço. Você vê que, orgulhosamente, ele com muito sentimento e alegria, eu quero reforçar isso. O Reinaldo lembra do goleiro Santos, que para nós não é surpresa. Como o Everton nunca foi surpresa para nós, é uma escola que tem o Atlético de grandes goleiros. Aqui jogou Marola, jogou Roberto Costa, jogou Rafael Camarota. Grandes goleiros. E o Santos veio lá do interior, me parece, do Sergipe. Ele é Paraíba. Ele é paraibano. Paraibano. E trabalhou com... Quantas vezes trocamos ideias, conversando com o Arthur, sobre alguns jogadores que poderiam ter assim um tempo para chegar ao profissional, né? E a gente, claro, colocava aqueles que, pelo menos eu acompanhava, o caso do Santos. Disse muito bem o Arthur sobre o Léo Pereira, a questão do Léo Pereira. Léo Pereira também era um jogador que tinha muitas falhas ali, né, Arthur? Mas o Arthur foi entendendo e colocando. Tinha outro jogador que jogava muito bem naquele setor, não me lembro bom. Esse Otávio, que hoje está no Galo, arrebentou. Tinha um outro meia técnico, foi junto, foi embora, acho que também para a França. Já falei sobre isso. E tinha aquele garoto que hoje está no Londrina, que não desabrochava, né? O Douglas Coutinho, né? Ele agora no Londrina está indo bem, Bom, mas... O Thiago estava no clube, veio lá de Rondônia, veio lá de cima, né? Trabalhou com os times menores, chegou no Atlético e ficou na base. Aí veio a oportunidade, ele foi crescendo. Fez um trabalho para o tamanho dele na época espetacular. Chegou a ganhar a Copa Sul-Americana, claro, o clube sempre dando condições, e a Copa do Brasil em 2019, me parece que tenha sido isso. Muito bem. Aí é que eu falo, você falou dessa saída dele lá do Ceará, ele errou muito, aí é que eu falo, o problema do profissional não ter paciência. Ele era bem jovem nisso, estourou no Atlético, deveria ter continuado, a minha forma de ver, um elenco que foi montado. Ele poderia reiniciar um outro elenco, a torcida estava em paz com ele, pelas conquistas. Começou, viu, Reinaldo, viu, Jarbas, Arthur e Gilberto, falar inglês, modo de falar. Minha nona, quando ela falava assim, inglês, vamos falar inglês, ela dizia, eu sei que era minha porrada. Aí ele foi no chamamento do Corinthians.
Aí foi para o Corinthians, a torcida ficou revoltada, porque deu força para ele, a imprensa, mas ele quis arrumar a vida, já que ele vinha sofrendo lá no Nordeste, Norte e Nordeste brasileiro. E foi o grande erro dele. E ele não conseguiu, hein, Arthur? Ele não conseguiu a retomada dele no lado profissional. Porque ele saiu de lá, foi para o Grêmio, que é a terra dele. Saiu em pouco tempo, depois foi para o Ceará e saiu, não sei se foi por essa que o Reinaldo disse que tinha zagueiro que pensava outra coisa. Mas ele perdeu o encanto, ele também deve ter perdido o encanto, e a retomada vai ser muito difícil para ele. Ele surgiu do nada, cresceu no Grêmio, organizado no Grêmio e sustentou, né? E não sustentou depois daquilo que ele teve como vitória, jovem na busca da vitória de uma Copa Sul-Americana, né? E uma Copa do Brasil. Ele achou que ele era a figura maior. E aí, meu filho, ele está rodando já há uns 3 anos, sofrendo, porque na retomada não aconteceu. Foi bom você lembrar, porque teve vezes aí que eu tinha lembrança de falar dele, por onde anda o Thiago Nunes, que foi uma surpresa agradável para todos, se perdeu no meio do caminho. Ô Giba, você ouviu eu dizer aqui que o treinador quer uma coisa, o presidente quer outra, a torcida quer outra. Você lembra de alguma história assim, Giba, de jogador que foi falar com o presidente e falou: o treinador não quer, precisa dar um jeito aí, chefe? Complicada a situação, né, Giba? Isso aí. O Wilton Chaves, quando chegou do Cruzeiro, ele começou a fazer o café da manhã para os jogadores chegar e treinar. Ficou um mês e mandaram embora. Falou que ele estava louco. Não dá, então eu prefiro ir embora. E um dia ele chegou para mim e falou assim: esse é meu último jogo, eu tô indo embora. Porque aqui não serve, porque tu quer fazer alguma coisa, aí o presidente não deixa. Eu falei: como não deixa? Não, o presidente fala: pô, mas já você conversou, aí nós fomos conversar com o presidente e falou: tá maluco, não dá para encher a barriga e treinar. Eu já vi treinador aqui que o preparador físico dava o treino, ele falava pro preparador físico que, aqui no Santos, que ia conversar com os jogadores a sós, pô, aí o treinador ia para casa e ele mandava a gente dar volta no campo, pique. Que é essa aí? Que louco! Arthur. Futebol tem de tudo. Tem de tudo. Arthur, nós temos um jogo hoje, que é um jogo de qualidade, vamos dizer assim. Eu não estou querendo ser piton nem bitoniza para querer adivinhar, que às vezes você bota 2 times lá e o jogo é horrível. Eu quero saber a respeito do Cuca. O Cuca segurou a barra aí, ficou de férias uns tempos aí, depois ganhou o Campeonato Brasileiro, recebeu várias propostas, inclusive do exterior, abriu mão delas. Não quero, não vou treinar ninguém e tal. Eu estava até achando, com os meus botões dos meus cachorros aqui, que ele estivesse dando um tempo para ver se o Tite caía da seleção, para ver se ele era chamado, sei lá. Como a Copa do Mundo já está batendo na porta, ele resolveu tirar o dele da reta e falar: não, eu vou assumir um clube, eu vou trabalhar, que eu tô perdendo dinheiro, estou deixando de ganhar dinheiro. E ele reassumiu, vamos dizer assim, o Atlético, e joga hoje contra o Palmeiras. Ele pode ficar fora, porque quer queira ou quer não queira, por mais dinheiro que dê a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores é a que é mais almejada pelos clubes brasileiros em razão do título mundial. E com essa característica, ele poderia ficar até fora de uma disputa aí, de uma final. Você acha que o Cuca não poderia ter esperado um pouco mais, já que ele abriu mão tanto disso? Deu muito, na minha opinião, deu muito na cara esse ato que ele criou aí de não assumir nenhum clube logo após eu ter continuado no Atlético. Olha, eu vou sair de férias, quero ficar 6 meses com a minha família, depois eu volto. Não é uma satisfação, desse uma explicação. Depois eu volto, eu quero esfriar minha cabeça, trabalhei muito, eu volto depois, a gente complementa um contrato aí. Mas ele voltar agora justamente contra o Palmeiras, Arthur? Olha, eu falei sobre esse assunto. Eu falei muito sobre isso e citei, quando ele retornou agora, eu falei: é risco para danificar a imagem dele. Se ele for mal na competição, vai que o momento dele não é aquele momento que passou.
já atrapalha um pouco. Não vamos tirar os méritos da qualidade do Cuca como treinador. Não. De maneira alguma. Eu estou falando isso porque eu me coloco no lugar dele. Sim. Assim, a decisão pode ter sido emocional, pode ter sido alguma coisa que aconteceu lá atrás dentro do Atlético Mineiro, ele resolveu sair. Eu não sei se ele tem algum problema na família dele, algum problema de saúde com alguma pessoa que já teve esse tipo de comentário. Mas eu digo assim, você está falando uma coisa tão importante, Reinaldo. A decisão que nós tomamos, ela tem o que aconteceu com o Thiago. O capitão foi muito feliz na colocação de quando ele fez a transição de Atlético Paranaense e Corinthians. Óbvio que a gente sonha por algo maior, mas você precisa se aconselhar, pensar e não tomar às vezes decisão precipitada, porque ela pode ocasionar uma ruptura na imagem que você criou dentro daquele cenário. E o Cuca, ele perdeu de 3 dentro de Porto Alegre contra uma equipe que está se estruturando muito bem, taticamente, emocionalmente, e isso tudo aqui, e eu volto a falar, a parte emocional, ela é preponderante para qualquer coisa na vida das pessoas. Se você vai tomar determinadas decisões, se estiver nervoso, se você puder esperar um pouquinho, espera, se acalmar para você tomar a decisão mais racional possível. Arthur, mas tem empresário também para treinador, Arthur? Porque de repente, para jogador a gente fala, o cara não quer ir para a Europa, mas o empresário está forçando a barra. Para treinador também é assim, Arthur? Tem, pô. Se você não tiver empresário, você fica aqui, como eu tô. Eu não tenho empresário. Então existe um link, 2 empresários. Isso aqui é uma área um pouco delicada de falar, entendeu? Sim. É delicado. Mas existe um link, eles se conversam. Não, esse aqui tá bom, vamos conversar e tal. Não, sim. Tem uma série de situações que acontecem nos bastidores que ela é estritamente profissional e aí você tem que estar envolvido nisso. Sim. Se você ficar fora do mercado, como já caiu aqui no meu caso, ele te esquece um pouco. Então, te esquece um pouco não. Você fica excluído. Não que você não tenha competência, mas é porque o cenário é esse. E que o Cuca, voltando ao que o Reinaldo falou, comentou com muita sabedoria, é que o momento é muito delicado, muito sensível. Ele entrou dentro de uma fogueira e mesmo que ele seja o bombeiro, mas ele pode se queimar. É simples assim. É verdade. E Dalgo quer falar sobre esse assunto também, Dalgo? O assunto está à tona. Segunda-feira nós tivemos aquela confraria, aliás, beleza, meus amigos, que satisfação, tinham mais de 150 pessoas no restaurante, fechado para nós, várias pessoas, várias figuras muitos jogadores, inclusive os campeões, alguns deles campeões pelo Curitiba em 1985, jogadores veteranos da equipe do Atlético. Falamos a respeito do Paraná, que está aí na Série D, foi uma festa no sábado. Bem, muito bem. Mas estava o Levir Coupe. Levir parou definitivamente, tem problema de saúde, não pode mais entrar em choque assim de sentimento, né? Ele se desgastou muito. Ele esteve ultimamente lá no Japão, onde ele é ídolo, lá na cidade de Osaka. Mas ele tem estado mais, eu tenho falado para ele, Levir, você estava no outro mundo, conviva com a gente. Ele desde moleque estava aqui, começou aqui ao nosso lado, no Curitiba, mas ele estava no jantar e foi um assunto que eu conversei com ele, eu e ele, isoladamente, estava todo mundo falando, tal. Eu falei, escuta, Levir, o Levir, viu, Arthur? O Levir, ele é um grande nome em Belo Horizonte, ele não é aqui, é incrível. Ele tem um baita nome no Cruzeiro, ele é vencedor no Cruzeiro e no Galo. O Levir tem um baita prestígio na cidade de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Ele falou o que o Arthur falou. Não tinha necessidade, porque o mundo é outro, tem outros jogadores, a torcida espera sempre mais. Achamos que ele tinha tomado uma medida correta quando ele ganhou os 3 títulos possíveis e, às vezes, não imagináveis na competição da temporada passada. Saiu por problemas, sempre tem algum probleminha aí que a gente sabe, de família, mas ele estava aqui brincando, jogando pelada aqui no campo do Flamengo, aqui na Suburbana, e estava fora, estava aquém, não queria mesmo, eu só alimentei uma expectativa que fosse mesmo que o Reinaldo falou, seleção brasileira. Por que não? Está aberto
está aberto a seleção brasileira para contratar, queira ou não, um técnico que está no Brasil. É o que a gente espera. Mas o Levi falou a mesma coisa, não tinha necessidade, não é por dinheiro, porque ele está bilhardário, ganhou muito dinheiro no futebol, assim como o Levi, né? Os dois ganharam dinheiro aí a rodo, mas fica aquela que o torcedor esquece das grandes vitórias e cobra muito. Eu não vi necessidade dele retornar. Pode ser sentimento mesmo, como foi dito. Pode ter sido uma coisa que ele tem lá com os dirigentes, o clube sempre foi simpático a ele foi feliz, mas já no jogo com o Internacional eu vi que ele vai ter muito trabalho, viu, Reinaldo? Ele vai ter muito trabalho. Estendendo o papo aqui, você acaba de nos dar a próxima pauta, ou seja, a seleção brasileira com o novo técnico. Porque o Tite falou que já não continua mais na seleção, né? Ele vai, ganha ou perca, nossa, desculpa, ganha ou perca, ele estará fora da seleção no comando a partir do ano que vem. E o Tite, quer queira ou quer não queira, é o cara que não deu liga, sabe? Não estou desrespeitando o conhecimento esportivo dele, não, né? Não estou desrespeitando, mas ele não deu liga junto ao Brasil, junto à torcida brasileira, junto àquilo que o brasileiro mais tem dentro do futebol, que é emoção. Ou seja, o Tite não emocionou. O Tite não consegue. O time dele não consegue emocionar, não consegue colocar figurinha no álbum. A essa altura do campeonato, em outros tempos aí, o meu saudosismo aflora agora aqui, já tinha gente batendo bafo nas figurinhas para poder saber se tinha uma figurinha aqui, se tinha... Nós não estamos sabendo nem quem é a seleção, faltando 3, 4 meses para o jogo da Copa do Mundo, não estamos sabendo nem quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar. Até alguns jogadores que a gente já sabe que são figurinhas carimbadas na seleção brasileira. Mas está na cara e evidente que se o Palmeiras for campeão brasileiro, se não tiver nenhum atropelo na trajetória aí, o nome do técnico do Palmeiras, o português lá, será muito bem ventilado entre a imprensa para ele estar no comando técnico do nosso selecionado Canarinho, que é o primeiro nome que a própria imprensa paulista, numa força descomunal, cita. Não, tem que ser eu esqueci o nome dele. O portuguesinho lá. O Abel Ferreira. É o primeiro nome que surge depois do Tite, o Abel Ferreira. E nessa comparação, nessa aproximação de nomes para a seleção brasileira, nós temos o nome do Cuca, evidentemente, ainda mais se ele conseguir fazer um trabalho de novo no Atlético, vencendo o Palmeiras hoje, classificando o Atlético para umas finais de Libertadores de América, chegando a uma final de... Tudo conjecturas, tudo a se pensar, depende do resultado, Se o Cuca for campeão da Libertadores da América, o Cuca é o técnico da seleção brasileira. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores da América e for disputar o Mundial, o Abel Ferreira vai ser o técnico da seleção brasileira. É duro você ficar assim à distância, sabendo que o Tite já jogou o barco para fora do mar, né? Não, ganhando ou perdendo, eu tô fora. Eu já fazia um acordo com o Tite, já pagava o fundo de garantia dele, o 13º salário dele, os 40% de trabalho noturno. Muito obrigado, tchau e benção. E já trabalharia um outro técnico, quem sabe com mais empatia, porque o Tite, ele comete alguns erros esportivos. O que são erros esportivos? O cara, quando está numa seleção brasileira, no comando da seleção brasileira, ele tem que fazer de todas as formas e todas as maneiras agradar o grande público, e não adianta querer sair desse barco. Não adianta querer, não. O Zagallo era temível em São Paulo. São Paulo não gostava do Zagallo, detestava Juarez Soares, detestava Juca Kfouri, detestava os caras de São Paulo, até ele dar aquela resposta: vocês vão ter que me aguentar. E agradou o Brasil inteiro. Engolir. Foi uma forma que o Zagallo no peito ganhou, na raça, e todo mundo ama o Mário Jorge Lobo Zagallo. Hoje todo mundo aplaude o Mário Jorge Lobo Zagallo. Essa empatia, essa liga não tem no Tite na seleção brasileira, principalmente quando citado foi o nome do presidente da República, e que ele falou um monte de asneira, falou um monte de besteira, e brigou com o lado de cá. Ele envolveu política com a seleção brasileira e se ferrou.
E se ferrou. E não cai no agrado do público brasileiro. Não cai no agrado. Eu até fico pensando comigo, se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, não é ficar em vice, ficar em terceiro, em quarto, isso não existe. Esse negócio é balela. Nós não damos valor para quem é vice-campeão, mas não tem que dar valor, meu irmão, tem que ser campeão. Você tem que ser mas campeão. Você sabe, o Reinaldo, dia desses... Aqui no Brasil, o vice é o primeiro derrotado. É o primeiro perdedor. É o primeiro, mas é uma verdade. É verdade. Mas é uma verdade. Gente, torcer. Ô, Gilberto, para nós, cronistas esportivos, é muito romântico a gente falar, tem que dar valor, nós fomos vice-campeões, a campeão foi a Alemanha, nós perdemos porque o juiz meteu a mão, porque não jogou bem um jogo e tal, e não sei o quê. Gente, torcedor não pensa dessa maneira, torcedor não pensa assim, torcedor quer saber de ser campeão, torcedor não quer saber se o Corinthians está devendo R$1 bilhão. O torcedor quer ganhar o campeonato, não adianta. Pô, o torcedor não é. O torcedor acha que. Eu chamo de seleção, não seleção brasileira. Ô, Giba, você sabe que o Renato citou o negócio do Abel aqui. A Leila foi esses dias, né? Presidente do Palmeiras, teve uma reunião com o presidente da CBF. E aí, eu li em algum lugar, que eu preciso descobrir aonde, que o presidente perguntou pra Leila: como é que é esse português aí como treinador? Essa pergunta eu li em algum lugar, que depois eu vou até... E isso me preocupou, porque se o presidente está querendo saber como é que é esse treinador, Hidalgo, de repente, né? Porque sei lá, né? Como é que trabalha esse português, como é que ele é? Olha, ele é falante, né? Nós estamos numa encruzilhada. Eu quero parabenizar o Reinaldo a respeito dessa falta de simpatia, justamente, puxa, o povo brasileiro com antipatia à seleção brasileira, porque... Não tenha dúvida que uma das figuras mesmo é o próprio Tite, que fala, e a gente não fala. Entende do que ele fala. E não diz nada. Você falou do Zagallo, para mim, o maior personagem como técnico da seleção brasileira, da história. Cara, o Zagallo simplesmente ganhou no campo 2 títulos, 58 e 62. E fora do campo. Foi coordenador na fase final e ganhou a Copa do Mundo de 70. Só isso. Sabia ouvir, era de uma simpatia e dava entrevista para qualquer que fosse o profissional. Para ele não era rádio ou nada, ele dava entrevista. Eu me recordo, num dos corredores de um dos hotéis da Bahia, quando a equipe brasileira estava para jogar um daqueles jogos, eu estava com o Jorge Vinícius, que vocês conhecem muito bem, hoje está em Ribeirão Preto, que foi um rapaz que trabalhou aqui, veio de São Paulo trabalhar aqui comigo. E hoje está muito bem lá na cidade de Ribeirão Preto. Na Tati. Isso mesmo. No corredor, ele viu o Zagallo. Ele falou: Hidalgo, dá para falar com o Zagallo? Espera um pouquinho, o que você quer? Poxa, nós vamos fazer a transmissão amanhã, vamos ver se ele faz a chamada do jogo. Escute só, Reinaldo, Jarbas, Gilberto e Arthur. Eu era um cara como o Reinaldo, ligado à seleção. A gente estava sempre com a seleção. Não teve a dúvida. Ele falou: Hidalgo, porque eu fui jogador na época, ele era já técnico, né? Ele falou assim: o que eu tenho que falar? Aí o Jorge mesmo escreveu: olha, amanhã o show de rádio, transmissão, não sei o quê, aqui na Rádio Cidade. Eu sou o Zagallo, técnico do Brasil, acompanho as emoções aqui pela Rádio Cidade. O Tite faria isso? Qual técnico? De jeito nenhum. Não dava nem para chegar perto dele. Agora está voltando esse rapaz aí, que eu vou te falar, como é que é o nome desse assessor, que era um trave? Rodrigo Paiva, trabalhou no Flamengo. Eu tive um entreveiro com ele em Campo Grande. Em Campo Grande, Reinaldo. Na tua terra. Você brilhante. Eu estava lá numa zona, era no hotel. E ele dando o microfone para o pessoal da Globo, e eu querendo fazer uma pergunta. Por isso que eu digo, a simpatia de que esse Dinaldo, que é o atual presidente da CBF, ele quer traduzir isso com aproximação. Eu disse para ele uma amostragem de povo, a alegria do povo, colocando as emissoras de rádio nos Jogos do Brasil. Faça isso que você vai ver como vai melhorar a imagem. Bom, tudo isso.
Aí tá lá esse Rodrigo Paiva, tá entrevistando, e aí não vinha para mim, eu estava querendo fazer, ele não dava só para aquela galera que vocês conhecem. Aí eu fiz, Dunga, eu quero te fazer uma pergunta lá em cima, tá o meu irmão, inclusive, que mora em Campo Grande, ele até ficou meio assim, né? Eu posso fazer uma pergunta para você? O Jorginho estava do lado, que era o assessor dele. Ah, pois não. Aí o cara chegou, sabe o que ele disse? Não, espera um pouquinho. Você não está com o microfone aí? Não, se eu esperar o microfone da tua mão, não vou falar. Pô, se eu esperar o microfone da tua mão, não vou falar. E eu vou fazer a pergunta pro Dunga. Aí veio, aí estava o Fernando Fernandes, aquele pessoal, Jovem Pan. O que houve, Dal? Não houve nada. Não houve nada. Aqui é uma proteção descabível. Eu estou acompanhando a seleção desde 1975. Quem é Rodrigo Paiva aqui para nós? Eu conheci o Gatamansa, que foi o maior de todos. Quem é? Fiz um alarido. Até teve o programa do Kleber. O Kleber tinha um programa Arena. Eles me chamaram lá para participar do programa. E nisso, sai o Ricardo, eu fiquei no corredor com meu irmão, sai o Ricardo Teixeira e veio falar comigo. Eu tenho fotos com o Ricardo, quando ele veio aqui. Eu fiz a apresentação do Ricardo para a imprensa aqui. Aí o Ricardo chegou aqui, que houve o paranaense me enchendo, falando comigo. Falei, nada, eu não ouvi nada. E nisso passa o Dunga. Não ouvi nada. Aí o Dunga deve ter pensado, pô, esse cara aí deve ser forte. Ele quebrou o pau com o cara da CBF, agora é abraçado com o Ricardo Teixeira. Quem é esse cara? Não tinha muita ligação com o Dunga, claro que não. Isso eu estou contando relatos, o que é na imprensa perto da seleção brasileira, que não tem mais. Não é, Reinaldo, Jarbas? Nós que vivemos isso. Não tem mais. É isso que eu quero dizer, não tem mais. Então, a simpatia vai começar disso. Agora, quanto à questão do Tite, há 6 meses dizer isso que ele estava contando para todo mundo, eu já tiraria ele. Porque nós não temos progresso nenhum no futebol brasileiro nessa Copa do Mundo. Bom, o Reinaldo vai refazer a ligação aí, tem duas, está duplicado aí o Reinaldo, por isso do caso do eco. Arthur, ouvindo tudo isso, Arthur, eu sei que às vezes você não quer comentar, tocar nesse assunto, porque é também a sua área, né? Você está esperando, de repente, até um convite, mas, pelo que eu estou entendendo, esse seu assunto com a internet está ficando cada dia mais sério, né? Porque a gente instruir as pessoas, é o que eu faço aqui. Muitos caras que trabalharam em TV e rádio, que estão desempregados, vêm falar, Jarbas, como é que faz tudo isso? Com o maior prazer, cara. Sem cobrar absolutamente nada, eu ensino, dou até uma aulinha aqui, porque aquele tal negócio na brincadeira, né? A mulher chega pro marido e fala pra ele, a gente precisa avisar a nossa filha que esse cara que ela vai casar é mau caráter, vamos avisá-la. Aí o marido fala, eu não, na minha época ninguém me avisou. Então que se fez. Caraca, que pesado, rapaz. Não é, Arthur? Porra, isso é verdade. Cada um com seus problemas, né? Pelo jeito. Cada um o quê, Giba? Cada um com os seus problemas. É verdade, é verdade. Arthur, não sei se você quer tocar e opinar sobre isso que o Hidalgo falou. Eu vejo bem. É sensível demais. O princípio da chama foi com o Reinaldo, né? Sim. E o capitão endossou com muita qualificação, como sempre, que é normal. O que eu penso é o seguinte, o cargo de treinador, seja ele onde for, principalmente com essa cor aqui, né? Amarelinha, como diz o nosso amigo Zagallo. Ela é de uma responsabilidade absurda, porque são 215, 210 milhões de pessoas que vão olhar para você. Verdade. Mesmo que alguns não gostem, mas de uma maneira ou de outra, quando chegar a hora da Copa do Mundo, todo mundo vai olhar para você. Então, tem que haver uma empatia entre você e o público que está diretamente relacionado ao que você faz. Eu me lembro que quando tinha aquele programa lá na Globo, lá que o Jô Soares ficava, bota ponta, Tele, aquilo, criou uma raiz complicada para o Tele. E ele teve que superar durante muito tempo, quando ele foi campeão depois com São Paulo em 91, 92, campeão do mundo, é que ali virou. Porque ele passou desde aquela época da Copa do Mundo até chegar em 91, 92 no São Paulo, mesmo ele já sendo um treinador consagrado, tendo conquistado títulos, como o Campeonato Brasileiro de 71 com o Atlético Mineiro, o primeiro campeonato brasileiro, ele teve muita dificuldade. Eu sempre fui amigo dele, eu visitava em Belo Horizonte.
saímos aqui do Rio para visitá-lo pelo respeito e o carinho que ele sempre teve comigo. Então, assim, é isso que eu quero dizer, é o seguinte: você tem que plantar a simpatia, mesmo nos momentos que você é agredido, entre aspas. Muitas vezes você é atacado pelas informações equivocadas. Tem, às vezes, segmentos que querem que você saia, que o repórter, às vezes, ele te faz perguntas realmente complicadas, que é um jogo de xadrez, você tem que saber mexer as peças. E a parte política é fundamental, a simpatia, como você fala com o seu público, e principalmente o resultado. Então, eu volto a dizer, o técnico de futebol profissional, ele tem que ter um preparo absurdo, ainda mais hoje, que hoje você vê aí, né, os internautas ontem fizeram aproximadamente 2 milhões, ou exatamente 2 milhões, é muita gente. É uma parte muito grande da população que ouviu a transmissão. Então é porque a transmissão é boa? Sim. Quem fala, fala bem. Quem comenta, comenta bem. Então, se isso não fosse tão positivo, essa audiência não estaria assim. E o treinador é a mesma coisa, ele é um vendedor da sua imagem. Quando eu chego aqui para falar alguma coisa, eu estou aprendendo muito aqui, eu digo isso todo dia. E eu estou me aprimorando para que eu possa lançar o meu canal no momento certo com eficiência, né, e com conteúdo, para que eu possa chegar e fazer acontecer. Então, o treinador da seleção brasileira é referência para tudo, no mundo inteiro. Uma palavra, né, Arthur? Eu fiz um comentário aqui que a Leila foi falar com o presidente perguntou como é que era o Abel. O Abel, na mesma semana que isso aconteceu, Hidalgo, o Abel falou que Campeonato Brasileiro pode terminar fora do campo, nos bastidores. Aí é uma palavrinha a mais, um comentáriozinho a mais, queima o filme. Não é, Hidalgo? Queima o filme literalmente, cara. É uma posição, ele não foi delicado nisso. E não foi inteligente. Ele não queira preparar e antecipar algum problema na frente com resultados. Não quero admitir, eu não posso admitir que um profissional que está recebendo todo o carinho da imprensa pelo seu trabalho, pela torcida, ele se envolve em questões que ele não deveria. Isso não é a situação para ele chegar, é para a diretoria dizer, não ele. Aí cai naquilo que está dizendo o Arthur, aí cai na antipatia. Você quer saber, eu vou te contar uma coisa que pode não estar parecendo para alguém, o caso do Hulk. Eu quero falar do Hulk, o Gilberto está ouvindo, pode falar, e o Reinaldo também. O Hulk, ele passou, veja só, toda a imprensa quer o Hulk, queria o Hulk na seleção brasileira. Bastou ele jogar, não o que ele caiu de produção, isso é uma coisa também inerente do próprio clube, na transição de um técnico para o outro, ele pode se recuperar ainda nas mãos do Cuca. Mas ele começou a reclamar de tudo da arbitragem, entende? Aí vai caindo na insatisfação dos torcedores que gostam de ver o futebol e não gostam dessa reclamação. Não gosta da roda com o técnico, aliás, com o árbitro, e ele está caindo em um desagrado muito grande e cai na antipatia. É natural. Agora, não é. Eu acho que não poderia o Abel, querer antecipar alguma coisa que ele está sonhando, acha que vai acontecer, para ainda prejudicar o que é o futebol brasileiro. Não foi a melhor medida dele, a minha opinião. Você refez a ligação, Renato, não sei se você observou. Eu disse aqui que a Leila foi conversar com o presidente da CBF e o presidente da CBF perguntou como é que é o português. E o português me dá uma declaração, o Abel, dizendo que o Campeonato Brasileiro pode acabar fora de campo, né? O campeão nem sempre pode ser ganho com bola rolando. O duro é que a Leila respondeu para o presidente da CBF, olha, o português ele gosta de tremoços, gosta de um bom vinho, gosta de um bom bacalhau. Pô, brincadeira, né? Não, só para lembrar que nós tivemos personagens na seleção brasileira, no comando técnico da seleção brasileira, embora tivessem sido grandes jogadores, não disseram, na realidade, não fizeram um bom trabalho na seleção brasileira. O Edu, irmão do Zico, foi de passagem. O Falcão, o Paulo Roberto Falcão, que teve na seleção. O Sebastião Lazzaroni, que era difícil trabalhar com ele. Eu tive um entreveiro com o Sebastião Lazzaroni lá em Haste. A seleção brasileira ficou lá em Haste, o capitão lembra disso. Eu tive ele era, não sei, ele tinha um jeito. O Rodrigo Paiva já era da seleção brasileira. Na época, inclusive, se não me engano, ele tinha separado da Maitê Proença, ele foi marido da Maitê Proença. O Sebastião Lazzaroni era difícil o tratamento.
O Carlos Alberto Silva era de difícil tratamento, mas era um negócio mais fechado. Não é que ele não tivesse simpatia. Eu gostava muito do Carlão, o Carlos Alberto Silva. Ele tinha uma empatia por ele muito grande, mas ele, com determinados elementos de imprensa, ele virava as costas, principalmente para o sul do Brasil, né? Também tem uns pendelhos lá no sul do Brasil também, que eu vou dizer um negócio. Tem uns Pedro Ernesto Denardini lá no sul lá do Brasil, que eu vou dizer uma coisa para você, viu? E o que mais se aproximou dessa característica do Zagallo, de ser nervoso, atabalhoado, não atabalhoado, ser nervosão, mas ser carinhoso, ser simpático, foi o Tele Santana. O Tele era 300 vezes mais nervoso que o Zagallo. O Tele era turrão, o Tele era cabeça duro. Trabalhar, eu convivi, eu tive amizade com o Tele Santana, o Tele era duro. Mas são os caras que o povo gostava. Meu amigo, é que nem política. Aqui no Brasil ninguém vota no partido, vota no cara, vota no cidadão. É que nem a seleção brasileira, o cara pode até não entender nada, mas se ele for de agrado do torcedor brasileiro, o cara fica lá e acaba sendo campeão, meu amigo. Se torna aí o grande nome. Não estou dizendo com isso que o Zagallo tenha sido isso. Não. Sim. O Zagallo vinha como jogador de futebol, esteve na seleção de 70, passou por todas as seleções e, graças a Deus, está entre nós aí para ver essas coisas todas. Aliás, eu não sei se o Zagallo vai gostar da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo, não, hein? O Zagallo treinou uma portuguesa, né? Você lembra? Eles perguntaram para ele, mas treinou, portuguesa? Lembro, ele veio para São Paulo. Trouxe até o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite veio para cá. É verdade. Perguntaram para ele, o Zagallo, mas português? Eu falei, qual que é? É time de futebol, eu estou precisando trabalhar e é assim. Bom, eu vou para o destaque final do nosso querido Capitão Hidalgo, porque hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Com certeza também tem uma grande audiência, né? O que são os dois lados, o APP tem audiência dos dois lados. E vai ser muito legal, mais uma vez, estar com você, viu, Capitão Hidalgo? Muito obrigado. Lembrando que o Palmeiras vinha com aquela dificuldade, não tinha centroavante, porque o Navarro não é para estilo de jogar na equipe do Palmeiras. O Palmeiras tinha aquele esquema com o Rony, aí o Abel inteligentemente já tentou mudar, já está tentando mudar aí a feição, pelo menos de chegada de bola. E chegou um rapaz aí, qual é o nome dele? Eu não esqueci o nome dele, o centroavante, que o Palmeiras contratou e fez o segundo gol lá em... Lucas. Vamos lembrar ele, o Jarbas está buscando no Google aí. Esse rapaz... Verón. O Verón foi embora, o Verón foi para a Itália, um outro rapaz que chegou para o Palmeiras, veio de fora. E ele fez um belo gol, segundo gol contra o Ceará. Já tem o Palmeiras uma jogada por dentro. José Manuel Lopes, é esse aí? É isso aí? Não sei se é Lopes, acho que não é também, não sei. Deixa eu ver aqui. Pode ser. É o centroavante que fez o segundo gol contra a equipe do Ceará no último sábado, parece que foi sábado. Foi uma jogada bonita, construída pelo Danilo no meio, ele passou no meio dos dois zagueiros e tocou, como diria o Reinaldo, aí no canto esquerdo, não, canto direito do goleiro, né? Essa é a locução, né? No canto direito do goleiro da equipe do Ceará. Eu quero lembrar o nome. Lopes seria? Eu não sei. Mas já tem centroavante. Agora, esse jogo... Acho que é o Zé Manuel Lopes que você está citando aí. Olha, esse jogo de hoje, lá no Mineirão, é uma dúvida muito grande em relação, não ao Palmeiras, hein? Ao que vai projetar o Cuca com o time do Atlético Mineiro. Essa é uma sugestão do dia, né? Prato do dia. Jogará o Atlético Mineiro, né, Guilherme? Gilberto? Vamos jogar. É fraco Lopes. Não, é verdade. É F-L-A-C-O. É que eu não sei falar o R nem o L. Fraco Lopes. Mas é verdade. Flaco. Gilberto. Fala aí, Reinaldo. Fala aí. É isso mesmo, Flaco Lopes. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, a gente precisa saber, nós temos até o final do campeonato, nós poderemos mudar essa consoante aí. De flaco para fraco, de L para R. Ou né? forte, não né? sei. Não, mas esse é o nome do jogador. Eu troco. Eu acho que o Lopes é mais jogador do que o Yuri, que foi contratado pelo Corinthians.
Tanto que os caras estão chamando ele só de Lopes. Flaco não dá. O narrador vai tropeçar nesse nome. Flaco. Flaco. Não, tem nome que não dá. Parece que o Cebolinha tá falando aí, Flaco. O Lopes chutou fraco para o gol. É verdade. O Lopes chuta Flaco. Vem com esse nome, não. Quando o capitão e você, Reinaldo, falou da seleção brasileira, o que acontece do treinador? Eu chamo de seleção, não falo seleção brasileira. Por quê? Porque não tem jogador brasileiro jogando aqui. Quando se fala num treinador da Europa para vir para cá, eu não sou contra, porque os jogadores estão tudo lá. A gente não tem jogador brasileiro que nem o lateral do Flamengo está jogando, merece uma oportunidade. Só que a gente fica triste com o quê? Porque a gente sabe que tem jogador aqui merecendo a convocação, mas não vai porque o Tite já escolheu todo mundo. Verdade. O que o Palmeiras está comemorando é que chegou a 80 mil sócios, cara. Que coisa, hein? Sabe quando você compra um terno para casar daqui a 3 meses? Que tu ganhou o dinheirinho? Sim, guarda. E esse terno tá pegando o bolô no armário. E tu não tem dinheiro para comprar outro e o casamento tá chegando, e tu começa a pôr no sol, ou aqui, a seleção brasileira... Naftalina. Você chega na igreja cheirando naftalina. E a seleção tá assim, a gente já sabe quem vai e quem não vai. Pô. Verdade. Ô, Jarbas, diga. Eu vou dar um destaque final em cima desse destaque que você deu. O que representa hoje, o que pode representar para a Sociedade Esportiva Palmeiras 80 mil sócios. O que representam 80 mil sócios para o Palmeiras? Quanto paga um sócio hoje no Palmeiras? O sócio hoje, ele faz o que num clube de futebol? Antigamente o sócio do Palmeiras, eu morei na rua Padre Antônio Tomás, que fica exatamente em frente ao portão de entrada principal dos profissionais do Palmeiras, que é o lado oposto da rua Turiaçu. Eu morei durante 3 anos ali, eu vi aquelas 2 piscinas, o conjunto aquático do Palmeiras, as quadras de bocha do Palmeiras, bocha, que antigamente era bocha que se jogava no Palmeiras, né? Lotadas. Chegava sábado e domingo, salão de festas do Palmeiras. Pô, o time de basquete do Palmeiras, o time de vôlei do Palmeiras, aquele ginásio do Palmeiras, era um negócio fantástico. Você via a sociedade esmeraldina todinha no final de semana dentro do Palmeiras. Com o advento do crescimento imobiliário no Brasil, isso já foi dito aqui, eu já falei isso aqui, acabou-se o futsal, acabou o futebol de salão, acabou o vôlei do Palmeiras, os periquitos do Palmeiras, o Palmeiras tinha uma orquestra fantástica lá, acabou, ninguém vai mais na piscina a ponto de afundarem a piscina e fazerem o estádio novo, acabou. Hoje o clube associativo não representa absolutamente nada para o Palmeiras. Vai entrar o quê? Quantos milhões vão dar para o cofre do Palmeiras esses 80 mil? O que manda hoje no time de futebol, é o acordo que ele faz com a televisão, meu amigo. É o acordo que ele vai fazer, o contrato que ele vai fazer para estampar na camisa dele, no calção dele, na bunda do jogador de futebol, na manga do jogador de futebol, no lateral do calção do futebol, na meia do jogador de futebol. Tudo isso, o que manda isso é hoje. O clube associativo que teve no Juventus da Moca, do glorioso Capitão Hidalgo, 160 mil sócios. Era uma época diferenciada, onde o conselho deliberativo, consultivo de cada clube de futebol era formado pelos sócios do clube. Hoje não existe mais. Hoje o cara é presidente no clube porque ele tem dinheiro. Vide a mulher do Palmeiras aí, olha só. Quem era a dona Leila? Diz pra mim quem era a dona Leila. Ela saiu do clube associativo do Palmeiras para ser sócio do Palmeiras. Antigamente as pessoas que eram sócios dos grandes clubes de futebol do Brasil eram pessoas que tinham o coração voltado para o clube. Nelson Duque, Palaia, Hugo Palaia. Era o pessoal que vinha da associação. Hoje não significa nada. São só números. Só números. Fosse assim, essa dimensão que se dá à sociedade, o Flamengo, que tem 48 milhões de torcedores no mundo, não teria só 45 mil torcedores sócios. Hoje não significa nada, infelizmente. Você entrava de sócio num clube para você participar
da piscina. Sim. Né? Tudo. É verdade. Hoje não tem mais nada. Ô, Rei, Hoje não evoluiu. ô, Giba, 50 mil reais para você ficar sócio do Palmeiras e pagar 550 por mês, que é o adesão familiar. Como é que é o negócio? Paga quanto de joia? 50 pau. Que é aquele negócio de joia? Brincadeira. Aquele remido e tal, né? Ô, Jarbas, é igual você vai no mercado e o cara fala assim, olha, você quer ter o cartão da loja? Aí eu falo assim, mas tem anuidade? Não, só quando você comprar. Quer dizer, aí você vai lá, paga R$100, paga 98 de desconto, 2 centavos. Aí vem a anuidade, 50 pau, tu já pagou 105 no produto. Exatamente. Deu eco de novo aqui o Reinaldo. A verdade é que esses assuntos que vieram aí, que o Giba citou aí, vem de mercado americano, né? Imagina a grana que tem um mercado aqui perto de casa que você paga 70 por mês, né? Para você poder ser sócio, para ter desconto. Mas que não é nada disso, que você vai ver o valor, é quase a mesma coisa, né, Hidalgo? Curitiba também deve ter muito assim. Olha, vou dizer uma coisa, o Reinaldo tocou num assunto que a gente tem que preparar um programa. Só para isso, verdade. E não sei se não tivéssemos uma participação de um desses grandes nomes que fazem parte do Conselho do São Paulo, do Corinthians. Palmeiras eu acho que é um pouco difícil, mas é um assunto maravilhoso que o Reinaldo traz. E a observação é válida porque nós convivemos nesse mundo aí. Para ser sócio de um clube social não era fácil. No meu bairro de São Paulo, na Moca, não tinha o que é hoje o Juventus, aquele parque, né? Tinha uma lagoa lá do Salada, o grande clube que nós tínhamos era o Tietê, era o nome dos milionários. Na Marginal. Na Marginal, era o grande Tietê. Quando fala que é Tietê, o cara era da aristocracia de São Paulo. Mas, verdade. O grande assunto, porque eu convivi nesse início da ideia da construção. Aliás, eu fui negociado do Juventus para Piracicaba com a Fábula, dinheiro que foi dado lá ao clube, dado modo de falar, para a construção, ajudamos até a construir esse grande monumento que foi o Juventus, e que agora vive um drama pela não ter o futebol é fraco e deveria ter a condição de clube na parte social. Mas é isso mesmo, a Portuguesa, vamos lembrar a Portuguesa? A Portuguesa tinha 60 mil sócios, você ia no Canindé domingo fazer um jogo, era difícil chegar na cabine, tanta gente, restaurantes lotados. Não sei como é que está a Portuguesa hoje. Ô, capitão, hoje você vai comprar um apartamento, o corretor, ele te leva na área de lazer primeiro. Ele não te leva no apartamento onde você vai morar. Pouco importa onde você vai morar, você quer ver a área de lazer. Verdade. O Hidalgo citou aqui o Curitiba, só para você ter uma ideia, para ser sócio do Curitiba, Alma Guerreira, 299 por mês. Nunca Abandona, 164. Ração Verdão, 134 por mês. Coxa Doido, 54. E tem várias modalidades, né, para você ficar sócio do Curitiba. Os valores são até menores, né? Viu, Jarbas? Não oferece nada, nem time no campo. Não oferece nada e nem time, nem alegria. É verdade. Acesso garantido aos setores. Vambora! Um abraço mais uma vez para todos. Olha a hora. Lembra disso aí? Opa, acordava ouvindo esse negócio lá na chácara. 7 horas e 15 minutos. Repita, 7 horas e 15 minutos. Lamento de Mercúrio. Tirava o reloginho do bolsinho com aquela correntinha. O meu avô tinha esse negócio aí. Vamos embora então. Um abraço para vocês mais uma vez. Hoje à noite tem o Atlético pegando o time do Palmeiras e, claro, o app da Rádio Futebol vai transmitir para todo o Brasil. Com certeza uma audiência boa. Obrigado, gente, mais uma vez. Foi muito legal estar com vocês aqui no app do Futebol ao Vivo. Você sabe que o nosso boletim da bola é em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados, no Campolim e no Iguatemi. Vídeos já localizados, o mundo te vê no clique, no máximo em 2. E em nome também da Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Vambora! Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Voltamos amanhã ao vivo, 9 da manhã,
no app da Rádio Futebol e na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Tchau, gente. Um abraço.